Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, e para compreendermos um pouco mais e como é preciso, que compreendamos um pouco mais os ensinamentos de Jesus, estamos vendo alguns apontamentos do livro As Cartas de Paulo, em que o Haroldo Dutra faz comentários, interpretação, ele comenta e interpreta as cartas de Paulo. E estamos vendo um capítulo em que ele fala sobre a ressurreição, para que entendamos verdadeiramente, claramente, o que significa o termo ressurreição, E temos visto, e temos falado, e tem sido muito proveitoso, e nós paramos quando Haroldo Dutra vai trabalhar ali as classes, as ordens dos espíritos que estão contidas no livro dos espíritos, Então nós paramos, nós já vimos as características gerais da segunda, primeiro dos espíritos imperfeitos, que seria a terceira ordem. Então, vimos os pontos principais que estão no livro dos espíritos, os comentários do Haroldo Dutra, da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vimos a segunda ordem, que é a condição dos bons espíritos, E começamos espíritos puros, que eu acho que é até melhor retomarmos e darmos sequência. Então vamos para a primeira ordem de espíritos puros. Retomando então, as características gerais, os caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. A matéria não exerce mais influência sobre o psiquismo desse espírito. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. O espírito puro é intelectualmente e moralmente superior a todos os demais espíritos compreendidos nas escalas inferiores. É prudente realçar que nossos mentores e guias são bons espíritos, não espíritos puros, pois seria uma iniciativa ilógica disponibilizar um espírito puro para ser guia de um espírito imperfeito. E continuando então, a primeira classe seria a classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível, a criatura não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. A eles, diz Haroldo Dutra, continua Haroldo Dutra. Aliás, esse trecho que nós lemos foi do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Agora Haroldo Dutra complementa. A eles não concerne mais a expiação de faltas em função de seu processo de purificação estar concluído, ou seja, não necessitam de um corpo biológico que envelhece, adoece e deteriora. Chegaram ao destino, estão nos mundos celestes, regiões que fogem à percepção e consequente descrição pelo espírito encarnado em estágio de expiação e provas. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Esse trechinho, gozam de inalterável felicidade, o Haroldo trouxe do Livro dos Espíritos. Eles não sentem mais sede, fome, frio ou calor.
Não sentem mais dor porque não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perenes. Os espíritos que compreendem a primeira classe, como estudamos anteriormente, podem optar em vir ao nosso planeta por missão, desobrigados de passar por provas ou expiação. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então pensemos no trabalho árduo desses espíritos já desenfaixados de toda e qualquer necessidade material. Que são os ministros diretos dessa harmonia do universo, ministros de Deus, né? Harmonia universal, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Eles são os agentes executores da vontade divina. Trabalham diretamente para Deus. Comandam, agora é do Livro dos Espíritos, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam, distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Haroldo comenta: a missão dos espíritos puros é nos dar suporte. A reencarnação e as sucessivas provas e expiações, contudo, são indispensáveis à nossa evolução espiritual. Um espírito puro, certamente, não dará uma mensagem mediúnica com o intuito de nos explicar acerca do mundo celeste, tampouco das características de seu corpo, dada a nossa ignorância, um elemento limitante à assimilação de tais informações e conhecimento, no momento pouco relevante à nossa escalada evolutiva. Então, nós não temos muitos conceitos, né? Muitos dados dessa classe, dessa categoria de espíritos, porque eles nem teriam palavras adequadas para nos trazer. E, na verdade, está tão distante de nós que seria pouco relevante, né, esse conhecimento. O que nós precisamos, por ora, é entendermos bem, entendemos o que seja um mundo de provas e expiações, que são as consequências dos nossos atos, e termos muito claro essa preparação dessa transitoriedade para um mundo melhor de regeneração. Isso é o que nós temos que focar. Na codificação elaborada por Allan Kardec, não consta informação alguma a respeito. Os espíritos sustentam que algumas informações acerca dos mundos celestes não têm utilidade hoje para nós, habitantes do planeta Terra. Perante os mundos celestes, perante os corpos celestes, o nosso nível de instrução é muito modesto, nem mesmo sobre a colônia Nosso Lar, localizada bem próxima à Terra, nós temos notícias. Sabemos apenas que os habitantes de mundos celestes são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Eis a gradação. Então, se nem da colônia Nosso Lar, não é? Nós temos notícias, nós temos as notícias que vieram através de André Luiz, no livro Nosso Lar. Mas não é algo que faça parte ali da nossa comunicabilidade. Então, se até a colônia Nosso Lar, que está aqui em cima, nós temos notícia pelo que André Luiz nos trouxe. Se quiséssemos pesquisar outros detalhes, não encontraríamos. Então,
E está aqui, em cima do Rio de Janeiro, bem próximo aqui. Então, próximo a nós, né? Aqui na crosta, acima da crosta planetária, na região do umbral. Então, como então termos notícias dos mundos celestes? É muito distante. É como uma criança não alfabetizada jorrarem sobre ela os conhecimentos acadêmicos universitários. Não tem o menor sentido, não alcançaria absolutamente nada. Então, aos anjos estagiários, os anjos calouros, os anjos veteranos e aos anjos chefe dos anjos, que são os arcanjos. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, isso é Kardec que traz, não é? Essa passagem aqui de podem os homens pôr-se, não é Haroldo Dutra que está falando. Continuando, Haroldo. Eventualmente, é possível contatar com uma entidade dessas, mas pressupor que ela nos acompanha todos os dias é uma fantasia. A primeira ordem, espíritos puros, Kardec nomeou de classe única. Existe uma gradação dentro dessa categoria. Todavia, o codificador não dispunha de meios para classificar. Os Cristos são o grau máximo dessa classificação, porém são algo muito além de espíritos puros. O princípio da não retrogradação dos espíritos, que aprendemos na doutrina, né? Kardec nos traz, explica que nenhum espírito recua, retrocede em seu adiantamento, porém pode ocorrer estagnação, jamais regressão. Não podemos deixar de aprender o que já foi aprendido. Existe imenso abismo separando em onde o espírito está daquilo que o espírito é. Um bom espírito pode frequentar os âmbitos mais perversos e estar em companhia de espíritos hostis e maldosos, sem se deixar contaminar pelas energias emitidas do ambiente. Não devemos confundir o lugar com a moral do espírito. Um espírito que aprendeu a atuar com benevolência não retrocederá na evolução para agir com escárnio. Em seus escritos, Paulo discorria sobre o tema corpo da ressurreição. Tem uma nota aqui? Não é ainda. Então, em seus escritos, Paulo discorria, aliás, sobre o tema corpo da ressurreição. De forma que, para entendermos esta abordagem, é preciso compreender os meandros de modo a se chegar ao aperfeiçoamento espiritual. Conforme estudamos no capítulo anterior, fique em pé, não desencarnar mais. É o que dá sentido à ressurreição. Ou melhor, a ressurreição se efetiva no instante em que a reencarnação se torna desnecessária no âmbito do processo de purificação. Esse é o conceito de ressurreição nas epístolas paulinas. Então, Paulo trouxe desta forma o termo ressurreição como aquele que ressurge, digamos assim, ressurreição no plano espiritual de forma definitiva.
não precisará mais das reencarnações, embora possam acontecer de forma missionária. Né? Na carta 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo versa: semeado o corpo anímico, ressuscitado, erguido. Lembram-se do conceito deitado, erguido? Então, semeado o corpo anímico, ressuscitado, erguido, corpo espiritual. O corpo anímico a que se refere o apóstolo é o corpo que elaboramos ao longo do processo durante milhões de anos, até atingirmos o corpo espiritual, corpo celeste, corpo dos espíritos puros. Né? No livro dos Espíritos, na questão 22, nós temos: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Kardec coloca essa questão e os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, Haroldo continua: matéria compreende tudo que ocupa o espaço, de caráter impenetrável, é tudo que conseguimos perceber com 5 sentidos. Essa conceituação de matéria aplica-se meramente à perspectiva de mundo dos encarnados, aptos a discutirem somente o que está na base de seu conhecimento. A matéria que preenche espaço perceptível à visão, audição, tato, paladar e pelo olfato de natureza impenetrável é o tipo de matéria que nós humanos conseguimos assimilar sem traços de equiparação com os atributos de toda a matéria existente no universo. A compreensão do universo não se restringe ao que os nossos 5 sentidos podem captar. Se nós entendermos assim, nós estaremos agindo como lá atrás, né? Quando se negou a existência de outros mundos. Quando se negou que a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Então, nós temos que abrir o nosso entendimento e também conhecermos as nossas limitações e não querermos conceituar e encaixar tudo naquilo que conseguimos alcançar e entender. Então, o universo é infinitamente mais do que supomos conhecer. Os mundos celestes são formados por categoria de matéria tão etérea que sequer percebemos ou imaginamos, mas é matéria. Não é para nós, porque os nossos sentidos estão longe de alcançar, mas é matéria. Na questão 22, então Kardec continua perguntando, não é? Que definição podeis dar da matéria? A resposta dos espíritos: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E na questão 25, Allan Kardec pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? Eles respondem: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Interessante, né? Padre Vieira, perguntaram a ele, diz:
Queres saber o que é uma alma? Observe um corpo sem ela. Então, quem intelectualiza, quer dizer, quem dá vida à matéria, é a alma, espírito, né? Então, a matéria admite a ação do espírito de modo que haja uma organização inteligente. E Kardec, na 27, pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta dos espíritos: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, isso realmente caracteriza essa trindade. São três elementos que compõem tudo. Deus, princípio material, princípio inteligente. Então, Deus, criador de espíritos, que é um trabalho de elaboração desse princípio inteligente, e criador de toda e qualquer matéria. Princípio material, Deus, princípio inteligente, princípio material. Continuando aqui, mas o elemento material se tem que juntar ao fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. É suscetível pelas inumeráveis combinações sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então é desse fluido universal, que vem dessa matéria cósmica primitiva, né? Esse fluido universal, essa matéria geradora, geratriz de todas as diferentes matérias que são compostas. Esse fluido é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria. Então, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é um corpo fluídico, é matéria, ainda é matéria. Ainda é matéria? Não, é matéria, mas é uma matéria quintessencializada, é uma matéria rarefeita, né? Mas é matéria. Para nós, ela é assim, como eu diria, rarefeita, mas entre eles, no mundo espiritual, eles se veem, se tocam, porque no ambiente deles é uma matéria propriamente dita. Mas é essa matéria fluídica, palpável, esse corpo fluídico, palpável, transformável, porque ele se transforma na medida em que nós embelezamos no sentido de nos melhorando. Então nosso perispírito vai se despojando das inferioridades, portanto se embelezando, né? Se harmonizando. Então tudo isso é um caminho divino, é o caminho da ciência, não é? É a ciência no sentido de conhecermos. Por isso que a doutrina é um tripé. Essa é a parte do conhecimento muito importante. Muito importante. E esse estudo que ele está trazendo, na verdade, uma recordação muito profunda, né? Um estudo sobre
as questões trazidas ali no Livro dos Espíritos e vamos então amadurecer, refletir, retomar, para que de alguma forma consigamos interiorizar esse aprendizado. Bendita oportunidade do aprendizado, que luz se faça em nossos corações, que luz se faça para um entendimento maior, porque compreendendo as leis divinas que nos regem, alcançaremos a Deus com muito mais facilidade. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em bênçãos de luz e reconforto. Que fiquemos em paz.